Muito boa tarde a você que assiste mais uma videoaula aqui do canal. Hoje vai ser com relação a potencial elétrico, certo? Que é representado pela letra V, certo? Então vamos lá. Potencial elétrico não é uma grandeza vetorial. Entendi? É uma grandeza escalar, ou seja, a carga não terá módulo. A gente viu na aula passada, em campo elétrico, que era calculado com o módulo da carga. Aqui não vai ter módulo, né? Não vai ter esses dois traços, né? Que significa módulo. E veja que potencial elétrico é a capacidade de gerar energia. Certo? Então, recapitulando que potencial elétrico na forma não terá esse módulo, porque não é uma grandeza vetorial. Grandeza vetorial é aquela que apresenta características de módulo, né? Direção e sentido, que são características de um vetor. Então, como não é uma grandeza vetorial, não vai apresentar essas características. Lembrando que diferença de potencial e distância são inversamente proporcionais. Eu falei de diferença de potencial elétrico? Não, voltando aqui que eu não lembro o que eu falei agora. V é potencial elétrico e D é distância. Se eu aumentar o potencial elétrico, a distância diminui na mesma proporção. Como assim? Se eu aumentar 2 vezes o potencial elétrico, a distância será reduzida pela metade. E se eu triplicar, a distância vai diminuir 3 vezes. Podia ser ao contrário também, a distância poderia aumentar 2 vezes, então o potencial elétrico iria diminuir 2 vezes. E por aqui vai, né? Então vamos lá, como é que eu calculo o potencial elétrico resultante? Eu botei PE aqui por fins didáticos, né? Seria V, mas enfim. Como é que eu calculo o potencial elétrico resultante? Aqui a gente tem um ponto P, certo? E 3 cargas de prova, separados por uma distância. Como é que eu calculo esse potencial elétrico resultante? Bem, o potencial elétrico resultante é dado pela somatória dos potenciais elétricos. Esse Ezinho aqui meio estranho é a somatória. Né? O que é que você vai fazer? Você vai somar o potencial 1 mais o potencial 2 mais o potencial 3, você vai obter o potencial resultante. Você vai substituir essa letra V por essa fórmula aqui, né? Ou seja, você vai tirar esse V, vai botar K vezes Q dividido pela distância ao quadrado. K é a constante eletrostática, Q é a carga e D é a distância, nos 3 itens aqui. Então você vai substituir, certo? Então vamos lá, para a energia potencial elétrica, eu botei aqui uma carga positiva e uma carga de prova também positiva, separado por uma distância. Aqui vai ter força de... A gente vai ter que desenhar o sentido da força? Não. Por quê? Porque aqui não é uma grandeza vetorial. Mas se fosse, a gente sim botaria aqui, força elétrica resultante. Mas não é. Lembrem-se que não é. Potencial elétrico não é uma grandeza vetorial. Então a gente não vai ter nem direção, nem sentido, nem módulo. Certo? Como é que a gente calcula a energia potencial elétrica? Que eu botei aqui por EPE, né? Energia potencial elétrica. É dado pela constante vezes a carga de prova vezes a carga de teste, né? A carga fonte vezes a carga de prova, certo? Se eu tiver confundido, me desculpem. Esse Qzão maiúsculo, como a gente tinha visto na aula passada, é a carga fonte. E a carga pequenininha aqui, esse Qzinho, é a carga de prova, certo? Me desculpem aí se eu falei errado, mas enfim... Recapitulando que energia potencial elétrica é dada pela constante vezes a carga fonte vezes a carga de prova dividido pela distância. Portanto, né, esses 3 pontos significam portanto, energia potencial elétrica pode ser calculada pela carga vezes a diferença de potencial, ou pelo potencial elétrico, né? Diferença de potencial elétrica a gente vai ver bem aqui, por isso que eu estou confundindo assim as palavras. Mas, recapitulando, energia potencial elétrica pode ser calculada pela carga vezes o potencial elétrico. Como é que a gente calcula o V? A gente já botou aqui, né? V é essa formazinha, K vezes Q dividido pela distância. São muitas fórmulas parecidas, então você tem que praticar bastante para conseguir memorizar cada uma delas, né? Agora o trabalho da força ou da energia elétrica, do potencial elétrico, melhor dizendo, né? O que é trabalho? A gente viu no primeiro ano do ensino médio que trabalho é uma variação de energia. Esse delta aqui significa variação. E que tipo de energia que a gente está trabalhando?
Potencial, energia potencial elétrica. Então, ó, para exemplificar melhor, eu separei aqui esse exemplo. Ó, botei aqui uma carga fonte, né, e mais duas outras cargas, uma carga positiva e uma negativa. O trabalho, como é uma variação de energia, o que é que a gente vai botar? Energia potencial em A menos energia potencial em B, certo? Porque aqui a gente tem uma carga A e uma carga B. A carga B é negativa, a carga A é positiva. Então, o trabalho, o que é que significa o E? A gente botou bem aqui, ó. O E é a carga vezes o potencial elétrico. Botando o Q em evidência, como é que fica? Fica Q vezes potencial em A menos potencial em B. Agora vejam que aqui a gente tem uma diferença de potencial, ó, uma diferença, subtração, né? Então o que é que isso aqui significa? Uma diferença de potencial. E como é que a gente calcula essa diferença de potencial? Bem, o trabalho de A em B é igual a Q vezes U, que é a diferença de potencial, certo? U, eu vou botar aqui, abreviar DDP, certo? Que significa diferença de potencial. Ou a famosa fórmula UED, né? Que você quer descobrir diretamente o que é a diferença de potencial sem ter dado o trabalho. Então a diferença de potencial é igual ao campo elétrico vezes a distância. Galera, na aula passada eu não tinha falado sobre blindagem eletrostática, né? Então eu vou botar aqui, ó, separado, que na aula passada sobre campo elétrico em condutores, eu não tinha falado sobre a blindagem eletrostática, que nada mais é do que quando a gente tem aqui um campo, as cargas de fora, elas se concentram na parte de fora, né? Quando recebe uma descarga elétrica, por exemplo, em se tratando de um carro, quando você está dentro, por que você não sofre nenhum tipo de dano? Porque vai ter a blindagem eletrostática, né? A descarga elétrica vai ficar toda na parte de fora, então a parte de dentro a carga vai ser igual a zero, certo? E outra coisa que eu também não tinha falado, eu acabei me esquecendo, peço perdão aí para vocês, é quando tem a gente, por exemplo, tem um quadrado, aqui tá mais para um retângulo, né? Mas finjam aqui, ó. A gente vai ter o poder dos vértices, né? Que fala que é a concentração de cargas nos vértices, né? É o poder das pontas. Quando a gente tem uma concentração de carga nos vértices ou nas pontas, né? Por exemplo, se a gente tem aqui algo parecido com isso aqui, onde é que vai ter concentração de carga? Vai ser bem aqui, galera, ó. Nas pontas, nos vértices, certo? Então a videoaula de hoje foi sobre isso. E isso aqui foi com relação à aula passada, campo elétrico em condutores, que eu acabei me esquecendo de falar da blindagem eletrostática, né? Que é quando a carga interna é igual a zero e há uma concentração de carga no meio externo. E aqui foi sobre a concentração de carga nas pontas, né? Que é o poder das pontas. Que nada mais é quando há uma concentração nos vértices ou nas pontas. Então foi essa a videoaula de hoje, galera.